Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui na Fazenda Plima, em Aiuruoca, de propriedade do Dr. Márcio Sampaio, e nós viemos aqui conhecer um pouco da fazenda e da história dele na pecuária leiteira. Bom, hoje a gente está aqui na Fazenda Plima, em Aiuruoca, na fazenda do Dr. Márcio Sampaio, uma fazenda que a Milkplan atende desde 2010, né, doutor? Final de 2010. Nós viemos aqui contar um pouco da história, né, da fazenda, de como o Dr. Márcio, ele vai se apresentar, obviamente, mas de como ele veio parar em Aiuruoca, né, e por que atividade leiteira, e um pouco da trajetória da atividade aqui na propriedade. Doutor, conta para nós aí um pouquinho de como tudo começou, como é que o senhor teve a ideia de vir para cá, enfim. Bom, eu tenho que falar um pouquinho de mim pelo seguinte: eu nasci em Lorena, morei até uns 10 anos lá, depois fui para Barra Mansa e depois para o Rio de Janeiro, onde morei até final de 2010. Mas a família da parte da minha mãe tem muitas ligações aqui. Então eu me identifiquei muito com a vida daqui do sul de Minas, onde eu vinha passar férias, feriados prolongados, etc. e tal. E trabalhando no Rio, eu resolvi comprar um pedacinho, onde nós estamos aqui, em 1992. Aqui era só terra ou já tinha alguma benfeitoria? Aqui tinha uma casinha de funcionário que eu reformei. Certo. Mas algumas benfeitorias, entendeu? Muito mato, naquela época era fácil tirar mato. Então, em 1992, comprei isso aqui a título de lazer e de manter a ligação com a região. E aqui foi devagarzinho crescendo, apareceu um outro pedacinho, compra, aparece outro pedacinho, compra. E era gado mestiço, girolando, mas um girolando assim... comum, né? Muito comum, né? E tal, até que eu resolvi profissionalizar, mas uma profissionalização do meu modo, entendeu? Totalmente errada. E contratei um veterinário em 95, que hoje é um CEO da Delaval, Fabiano Amaro, e ele começou a ajeitar aqui, fez uma ordenha, lote, etc, foi dando os passos. E me sugeriu mudar para gado holandês. Então eu fiz um taistal, no final dos anos 90, para 40 vacas e tirava leite nesse taistal ali, mas eu morava no Rio. Tinha uma pessoa que tomava conta para mim, os funcionários, essa coisa toda. E nunca tive lucro, né? Mesmo porque eu não dependia disso aqui. Então, quando você não depende do local, nunca dá lucro. Você sempre tem alguma coisa para fazer, né? Outras prioridades, né? A atividade não era prioridade. Não, a atividade não era, entendeu? Sobrou dinheiro, tá, nós vamos fazer uma piscina. É lazer, né? Até que eu me aposentei no final de 2010 e resolvi vir para cá. E aí vim para cá, tinha guardado algum dinheiro e resolvi investir. Quem estava dando assistência aqui de veterinário era um rapaz de fora, vinha 15 dias, uma vez por mês, mas não funcionava bem. Não é que não funcionava bem porque ele não era um bom veterinário. Não funcionava bem porque não funciona bem. Eu não... Você não acompanhava? Não acompanhava e tal. E aí eu entrei para a Sociedade Girolando, comecei a trabalhar com a genética Girolando, né? O pessoal chama raça, eu não concordo com isso, trabalhar com a genética Girolando. E a gente foi progredindo, foi estruturando, entendeu? O André fazendo a reprodução e a gestão, a gente trocando ideia e... Não deixamos as contas de lado, né, doutor? Não, de jeito nenhum. As contas a gente fazia direitinho.
entendeu? Mas o objetivo principal era a administração para as contas baterem. Com certeza. Né? Acabei com o gado holandês. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Por que o senhor saiu do holandês para o Girolando naquela época? Isso foi um pouco antes do senhor... Foi em 2002, 2003 mais ou menos. Foi antes de vir para a fazenda, o senhor já Antes de vir. O senhor já tinha passado do holandês para o Girolando, né? Não, porque se uma fazenda de Girolando precisa da assistência nossa diariamente, a de holandês, então, é muito mais exigente. Especializada, né? Muito mais especializada. Eu não era especializado, que não tinha tempo de me especializar, e o pessoal que eu tinha era um pessoal dedicado, mas não tinha formação. Não tinha treinamento, capacitação necessário para tocar. Aí eu acabei com o holandês e fui no Girolando, porque Girolando de qualquer jeito vai, entendeu? Na época de crise o Girolando sofre menos. Então, e aí tocamos para o holandês, para o Girolando e tal. O senhor começou a fazer um trabalho forte em FIV, né? Aí começamos a fazer um negócio, vamos dizer assim, de gente grande, né? FIV com touro selecionado, com doadoras também GIR registradas, de pais conhecidos, premiados, mães premiadas e tal. E aí fizemos um Girolando compatível com o que a associação pede. E fomos também descartando o que não serve. Isso é uma coisa fundamental na seleção. Nasceu uma coisa que não serve, manda embora ela, manda embora a cria. Senão você não faz seleção. Pode ser que melhore. Essa foi a minha experiência. Usei também muito touro cruzado. 3/4, 5/8, viu? Que do ponto de vista de leite no Girolando não modifica muito não. Mas do ponto de vista de padrão, característica racial, aí muda demais. Aí a novilha pare com 2 peitos da frente pequeno, 2 peitos de trás grosso, entendeu? Ou vice-versa, entendeu? Ou pare com os peitos bonitinhos, um orelhão comprido. Você não padroniza o gado. Então, acabei também com touro cruzado, 3/4 e 5/8. 5/8 é pior ainda, o 3/4. E de uns 5 anos para cá, vem focando em usar somente touro puro. Se a gente quer tirar leite, o gado para tirar leite é o gado holandês. Por persistência, né, e média anual. Não quer dizer que o Girolando não dê leite, pelo contrário. Tem vacas Girolando que meio sangue, 3/4, viu? Que dão mais leite temporariamente que holandesa, mas é temporariamente. Não mantém uma lactação de 300, 350 dias com uma produção homogênea, né? E isso já foi muito aprimorado e melhorado. Antes era pior ainda. Hoje o Girolando mantém uma lactação. Mas o holandês é um gado milenar, é uma raça milenar. Especializado no leite. Que veio se especializando no leite. Então não há como... mas o Girolando precisa de conforto, o holandês precisa de conforto, comida boa, sombra, água fresca. Mas sem isso o gado não dá leite. Entendeu? Botar o gado no sol comendo pasto. O Girolando também precisa desses cuidados. Girolando também precisa. A vaca é um animal que tem a capacidade de transformar alimento em leite. Então ela é uma máquina, se nós olharmos assim. Se você oferece essa máquina condições, né, boa manutenção, conforto, matéria-prima boa, ela vai lá na frente responder, né? Se você não oferece essas condições, não dá uma matéria-prima boa, não dá um conforto, ela não vai responder. Sem dúvida. Né? Então, a máquina tem que ser boa, tem que ter genética boa, tem que ter conforto, tem que ter um bom manejo, alimentação, para você ter
um resultado lá na frente. E sempre trabalhar com escala, né? Isso sempre foi o princípio da grande economia, trabalhar com escala. Ou vender palito de fósforo, palito de dente, cigarro, né? É baratinho, mas vende muito. Parafuso, porca, é isso aí. Diluição de custo, né, doutor? Diluição de custo. E o André, além dele ser um veterinário que se adaptou muito aqui na fazenda comigo e tal, fizemos uma grande amizade, e é uma pessoa só séria, competente, séria, entendeu? Às vezes o que não está firme, não está sabendo direito, vai pesquisar, né? Diz, olha, isso aí não estou muito a par, não. Então isso transmite confiança, não é mesmo? Certeza. Doutor, o que o senhor, dentro dessa conversa aí, o que o senhor pontua aí como os principais desafios que o senhor passou ou ainda vive, né, dentro da atividade aqui na fazenda? Vamos pensar nesses 13 anos vivendo 24 horas por dia, né, na atividade. O que o senhor enxerga como os principais desafios da fazenda aqui, ou talvez até extrapolando aí para a atividade como um todo, né? O que o senhor vê como... Olha, vamos dizer, atualmente o desafio principal é mão de obra. Esse está complicado. Unanimidade entre os produtores, né? Esse é o... Mas eu acho que o desafio de uma fazenda principal é você produzir comida. Se você tem área para produzir comida, fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque você compra tudo. Você compra trator, compra implemento, compra milho, compra adubo, né? E planta. Insumo, essas coisas todas. Sim, né? Sem dúvida. Outro desafio, esse já é mais demorado um pouco, é a genética. Porque a genética você não muda da noite para o dia. Da noite para o dia, nem de um ano para o outro, né? Pelo menos uns 3 anos, né? Vamos dizer assim. Pelo menos 3 anos. Né? Um de gestação, quer dizer, e 2 para parir. E os outros é gestão, aí é o jeito de cada um também, é muito pessoal, entendeu? Sem dúvida. Cada fazenda é única. Exatamente, cada fazenda é única. Bom, Plínio, então assim, conta para nós um pouquinho, antes de mais nada, quem é o Plínio, né? De onde o Plínio veio, o que ele fazia antes de estar aqui, e depois qual que foi o motivo, né, que o trouxe obviamente, além de estar perto do pai, mais próximo do pai, qual que foi o motivo que o trouxe aqui para tocar a atividade junto com o Dr. Márcio? Eu vejo que essa resposta tem 2 lados, o lado pessoal e o lado profissional. O lado pessoal, primeiro, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a Aeruoca, né, com a fazenda, como muito bem mencionado pelo meu pai. Ela foi comprada no ano que eu nasci, a primeira parte, né? Então, era tão forte a ligação com a família do meu pai que a gente não tinha nem opção nas férias, né? Era vir para a fazenda e conhecer e se adaptar, e que foi muito importante para a nossa criação estar perto desse meio, né? Super importante. Então, naturalmente, a nossa relação afetiva é muito forte, só que não no âmbito pessoal, né? Não no âmbito profissional. A gente nunca tive a noção que isso aqui tinha uma capacidade produtiva tão grande. E esse é o lado pessoal. O lado profissional é que eu, enfim, sempre morei no Rio, estudei no Rio, fiz a faculdade fora do país. Terminando esse processo, me ingressei no mundo corporativo. Conhecendo empresas, trabalhei com meu irmão, enfim. Então, foi algo que eu tive que passar para entender que não era aquilo que eu queria. O mundo corporativo, trabalhar para outras pessoas, não tem muito a ver com a minha aptidão. Uhum. Então, tive o convite de vir aqui, o convite de conhecer, e aos meus próprios passos, né, aprendendo bastante com meu pai e com os cursos, né, que eu fiz e tal, conhecendo outras fazendas, entendendo como que, na verdade, a fazenda ela é uma empresa muito complexa, né?
tem Atividade diversas leiteira, áreas. principalmente, né? Diversas áreas dentro de uma fazenda, tanto pessoal quanto produtiva, quanto animal. Então, para quem tinha digamos assim, um sonho de um dia gerar a sua própria empresa, né, trabalhar nisso, a fazenda é um prato cheio. Você tem todo tipo de desafio, todo tipo de engajamento para se trabalhar aqui. Claro que naturalmente você vai inclinando para as áreas que você mais se interessa, genética, enfim, é uma área que a gente gosta bastante aqui na fazenda, como meu pai mencionou, a escola canadense é a nossa referência, mas também tem que se transformar numa pessoa que possa dar opiniões na parte de lavoura, enfim, na parte de ordenha, e aí que a gente conta com as parcerias de consultoria, que é muito importante para o dia a dia. Então são essas duas partes, o pessoal, que é muito íntimo, e o profissional, que é extremamente desafiador. E o desafio, ele move as pessoas, né? Você tendo novos desafios e tendo obstáculos a superá-los, é algo muito, muito intrigante. Eu lembro como se fosse hoje, um pouco antes da sua vinda para cá, num feriado, estava você e Marcelo aqui na fazenda. Correto. E o Dr. Márcio estava, o Sérgio estava aqui também, e nós viemos, foi num feriado mesmo, apresentar para você e Marcelo o plano, que era a fazenda, o que poderia ser a fazenda nos próximos 5, 10 anos, pensando do ponto de vista econômico, técnico, né? Claro. E eu lembro que a gente sentou aqui dentro mesmo, de casa aqui, e vocês assim muito não assustados, mas empolgados com o que realmente é a atividade leiteira e o que, claro, que isso pode gerar, né? A gente não tinha noção, né? Eu particularmente não tinha noção o que era uma unidade de produção, né? Em larga escala. Então a gente vê isso aqui como mais um hobby, como uma coisa que passar as férias e que anda sozinho, né? As coisas se ajeitam. E não, né? Na verdade é bem o contrário. Mas sem dúvida, 5, 6 anos atrás isso aconteceu. Isso aí. Interessante mencionar o que foi dito pelo meu pai no início, dessa mudança de raça e genética, né? É que a história costuma se repetir. Nesses últimos 5 anos que eu estou aqui, né? Foi observado uma direção frente ao holandês agora. Foi investido em estabular o animal, em fornecer uma comida de melhor qualidade, em maior quantidade, né? Aqui é o girolando, mas ele se comporta muito como o holandês também, né? A gente tenta tirar o máximo possível do que a raça nos propõe. E após a utilização contínua, né, do holandês puro, a gente observa que o gado está purificando e voltando para o holandês, né? Acredito que isso seja um caminho que alguns outros produtores estejam acompanhando. Meu pai pode falar também por que a gente está seguindo essa linha de retorno ao holandês. Essa é interessante. Eu estou voltando para o holandês, a fazenda está voltando para o holandês, porque a produção de leite é uma boa atividade. É uma atividade que, quando bem administrada, ela é rentável. Não é uma galinha dos ovos de ouro, mas é uma atividade rentável. Agora, a comercialização do gado é em cima do girolando. O pessoal gosta do girolando, seja ele meio sangue, 3/4, até 7/8, porque é um gado que não dá trabalho. Um gado mais rústico, é um né, gado doutor? Rústico, né? Então existe comércio para isso. Comércio para isso. E nós mantemos o nosso comércio. Porque eu tenho um lote de vacas GIR novas, em que eu faço uma média aí de 80 FIVs, 80 bezerras, girolando por ano. E esse gado é para servir aqueles que querem girolando. Viu? Então eu vou manter as duas coisas. Um gado para comércio, extremamente
selecionado e um gado para leite. Nós vamos falar um pouco mais sobre os números da fazenda, né? Os números, os indicadores, mas aqui o interessante é que a venda de animais ela passou realmente a representar uma boa parte do faturamento total da renda bruta da atividade, né, doutor? E isso é muito com o mérito do doutor Márcio aqui de fazer realmente uma boa seleção, participou de várias exposições de peso, né, nacionais, e assim, é uma propriedade, o doutor falou que é uma fazenda pequena, mas é uma propriedade grande, relativamente grande, né, pensando aí nos padrões de fazenda de leite no Brasil, mas é uma propriedade que realmente, é o que o doutor Márcio comentou, a topografia ela não ajuda tanto, né? Então pensando nesses 500 hectares, 250 hectares realmente de área de plantio, mas pinçados, muito pinçados, né, quase que na área toda, e muita área também de morro que o gado de leite acaba não indo, né? Não vai. Foi talvez essa a ideia de partir para o Girolando lá atrás, E agora com o confinamento, com a possibilidade, né, de compost barn, né, principalmente com a vinda do Plínio, talvez essa mudança de ideia do Girolando voltando um pouquinho mais para o holandês agora, explorando um pouco mais o investimento em confinamento. E hoje nós já temos uma vivência, uma experiência para lidar com gado holandês. Isso que o senhor está aqui hoje, né? E eu estou morando Plínio aqui. está aqui, então a gente aprendeu a lidar com gado. Que o gado holandês, qualquer coisinha você tem que acudir. O Girolando, ele se vira. O gado holandês, apesar de ser um gado mais, vamos dizer, sensível, né? É um gado que, tendo condições, conforto, conforto, alimento de qualidade, né? E manejo, devolve mais. Ele devolve, né, vamos dizer, o payback mais curto, né? Então, eu acho que eu já vi gente falar, o holandês é um gado que não dá prazer pra gente. Eu falei, não dá prazer por quê? É um gado que muito exigente, come muito e tal. Mas então não devia existir gado holandês, vai ser, né? Eu acho que não dá prazer para quem não está apto a fornecer a ele o que ele precisa, né? Conhecer o que ele precisa e cuidar dele. Exatamente. Às vezes não tem estrutura ou está em vias de, né? É isso aí. Na maioria das vezes é isso, né? Bom, o que eu acho que seria interessante agora, até para quem está nos assistindo entender um pouco mais, né? Nós contamos muito aí a história da fazenda, a vinda do Dr. Márcio, do Plínio, mas vamos tentar entrar um pouquinho mais nos números da fazenda, né? E aí eu acho que tanto o Dr. Márcio quanto o Plínio podem falar um pouquinho mais para nós aí hoje, número de vacas em lactação, qual que é a produtividade hoje, né? Como é que está a reprodução, a qualidade do leite. Sim. Consegue falar, Plínio? Em números absolutos, a gente tem trabalhado começando pelos zootécnicos de reprodução. A gente tem trabalhado com um serviço em torno de 70%, às vezes mais, às vezes menos, mas média ano em torno de 70%, e uma concepção que tem uma variação de 35% a 40% em sua média anual. Esse é um número interessante da gente comentar, que antes da introdução do BST na fazenda, podemos falar disso, doutor? Pode. Antes da introdução do BST na fazenda, a produtividade por vaca e lactação era um pouco mais baixa. E a gente tinha uma concepção mais alta. Voltando nos anos anteriores, de 2019, 18, 19, a concepção, sem dúvida, era em torno de 45%, 43%, mas a média por vaca também era 17, 16, no máximo 20, 21 ali em épocas de pico. 19 e 20, acho que era a média anual, né, doutor? 19 e 20. Por aí. Comida também não era lá grande coisa, não usava outros produtos, tipo caroço de algodão. A dieta não era tão diversificada, não era tão diversificada. Exatamente. A gente tinha menos animais estabulados. Menos animais, um gado mais rústico, mais a campo, a pasto, quer dizer. Sem dúvida, com a introdução dos dois compost do freestyle, naturalmente o gado com a genética ele foi respondendo, né, a sua potencialidade, né? Então, hoje a gente está trabalhando aí com 25 a 27 de média por animal, né? Média ano, né? Média ano.
interessante. E quantas vacas em lactação hoje, mais ou menos? Interessante que esse aumento de leite dos anos para cá, com basicamente a mesma quantidade de vacas na ordenha. Na variação aí de 280 a 300 animais em lactação. Esse é um ponto também que a gente tem que mencionar. A fazenda, vamos pensar aí, doutor, de uns 5, 6 anos para cá, a gente não cresce, não aumenta o número de vacas em lactação, né? Porque chegamos no limite em termos de área para produção de volumoso e o senhor acaba vendendo, tendo que vender todo o excedente, né? Para que o rebanho não cresça. Às vezes não é nem ter que vender, né? Às vezes aparece gente, amiga, conhecida, cliente antigo, que precisa de 2 ou 3, o outro precisa de 2 ou 3. E acaba vendendo 80 animais por ano. Entendeu? Você acaba se cedendo, porque... Mas enfim, a venda, nós comentamos que ela faz, ela compõe significativamente aí a renda da propriedade, mas o senhor também não... Fizemos um leilão há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, mas a venda é muito orgânica, né? O pessoal vem realmente, a procura é grande, né? E ela é necessária, a gente não tem como absorver todos os animais que parem por ano. Então, tanto a venda e o descarte, eles são ferramentas. Sim. Agora, uma outra evolução interessante da fazenda, além da produtividade, né, que foi realmente aí 19, 20 para 25, 26, logicamente ao longo desses anos, mas idade é o primeiro parto. Esse é um desafio do Girolando, né? E essa é um assunto que a gente... polêmico. Que a gente tem, exatamente, que a gente tem algumas diferenças de ideia, mas houve uma evolução também na idade ao primeiro parto, né? A gente tinha aqui uma idade ao primeiro parto acima de 30, tranquilamente. Acima de 30. Hoje 27, 28. 27, 28 meses. Isso também está muito em função da boia. Se você tem comida... O que mudou, doutor? Pensando em recria, o que mudou? Melhorou a comida, né? Aumentou também. Né? Aumentou a comida, O período de Exatamente. alimentação do rebanho, né? Aumentou a comida. Se utiliza muito pouco o pasto hoje para o desenvolvimento delas, né? O X da questão é você ter o volumoso. Em quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. O resto você compra, fácil. Né? Apesar que compra silagem hoje, mas paga um absurdo. Inviável. Então, você tendo comida à vontade, você tem uma idade, o primeiro parto aí de 23, 22. Se quiser, até 20. O 20 ainda é um desafio em termos de produção, né? É só dar comida sobre água fresca. É isso aí. Mas dentro do nosso sistema de produção aqui, que ainda é predominantemente girolando, a gente acaba utilizando de pasto no período das águas. Pasto e trato, né? Agora come o ano inteiro, mas tem pasto também, complementa mas eu digo pasto. assim, os animais, as novilhas, principalmente as novilhas gestantes, elas acabam utilizando um pouco mais do pasto. Agora, o gado seco, esse é só pasto. Isso faz uma economia muito grande. Você bota aí uma média aí de 50 vacas secas, né? Direto. Ano todo, né? O ano todo, só fazer a conta. Vai pro pasto. Então... E qualidade do leite? Como é que nós estamos em termos de qualidade do leite? Mastite, clínica, CCS? A qualidade do leite sempre foi, no tempo que eu estou aqui, sempre foi constante, praticamente constante, né? CBT baixa, CCS com seus desafios, mas com o gado estabulado ajuda bastante o controle. Então, se você tem um ambiente mais seguro, o animal se expõe menos. Então, essas explosões de mastite que tinha anteriormente não acontece mais. Claro que a gente tem esses desafios que ainda metade do gado em meio final de lactação fica a pasto, entre aspas, fica nos seus lotes, mas é algo que a gente tem mais controle, né? CCS hoje na faixa aí dos 300, vamos pensar nos 300. Obviamente que a gente tem o lote
das vacas crônicas, né? As vacas crônicas, que são realmente animais de CCS mais alta, mas de uma média de rebanho. De rebanho. A faixa aí dos 300, 350 mil. Mais ou menos isso. Né? E prevalência de mastite clínica, ainda a gente mantém essa prevalência um pouco acima do que seria o ideal, né? Sim. Em torno de 5%. Justamente porque esse animal ele passa parte do seu período de lactação estabulado, né? Então depois ele fica exposto as oscilações de ambiente, que são os desafios naturais, né? Mas com a introdução do laboratório, enfim, um manejo... Como é que é o laboratório hoje? Fala um pouco para quem está... O laboratório... Como é a rotina hoje do laboratório? O laboratório se iniciou de forma bem simples, usando agar-sangue para, enfim, diferenciar o que era positivo, o que não cresce, positivo, negativo, e, enfim, uma terapia de secagem simples, e com a introdução de novas ferramentas, né, novos laboratórios que apareceram por aí, a gente conseguiu melhorar um pouco mais o diagnóstico e também o destino do tratamento, né, se trata ou não trata, né, qual antibiótico coloca, né. Então isso direciona melhor o tratamento e no final de contas é a economia, né? Com certeza, principalmente de antibiótico, né? E com certeza, um uso mais responsável de antibiótico, né? Então é uma ferramenta simples de usar e necessária. Tem suas limitações também, não faz milagre, mas é uma ferramenta importante para o dia a dia da fazenda. Bom, falando um pouquinho voltando, né, nos números da fazenda aí, para a gente falar um pouco da equipe, né, da gestão de pessoas aí, pensando numa propriedade aí de 7.500 litros, né, média ano, com quase 300 vacas em lactação, a equipe precisa ser bem gerida, bem gerenciada, né? Conta um pouquinho para nós, Plínio, como é que está hoje a equipe, quantas pessoas, como você e o Dr. Márcio fazem essa gestão aí do pessoal, essa organização do time, né? Como é que funciona isso no dia a dia? Sem dúvida. Mencionado anteriormente, a fazenda, fazendo até uma analogia a empresas, ela tem diversos departamentos muito bem definidos e muito bem separados, que conversam entre si. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi vindo para cá, observando meu pai, é que a fazenda não pode depender simplesmente das diretivas do seu dono. Ela tem que funcionar de forma automática em seus departamentos. A ordenha, ela tem que ter uma rotina muito bem definida, a sanidade animal, ela tem que saber o que fazer em momentos de variação, a lavoura, idem, então tem uma rotina, as pessoas têm que saber de antemão quais são os seus afazeres. Agenda, né, Plínio? Suas agendas, seus afazeres diários, então isso é essencial. Então hoje a gente trabalha com uma média mais ou menos de 16 funcionários por ano. A nossa rotatividade é muito baixa. Mencionado anteriormente, o desafio hoje é manter os talentos e conseguir mão de obra qualificada, mas a fazenda mantém funcionários antigos, temos aí funcionários de 14, 10, 12, 8, 5 anos, que gostam da rotina. Isso tem muito a ver com a nossa filosofia de relação de funcionário e como que a gente lida diariamente. Então hoje é basicamente sempre dentro desse departamento uma ou duas pessoas que são responsáveis. São os líderes, são os líderes, são os, digamos assim, os gerentes de sua área de setor, de sua área de atuação, e os operadores que fazem ali, auxiliam os processos, fazem o trabalho braçal, mas que é importante mencionar que cada departamento tem uma pessoa responsável por tudo dentro daquele setor, né? Exatamente. E é interessante a questão também dos resultados, né? Como que a gente leva os resultados do trabalho deles, né? Para que eles realmente se sintam dentro do negócio. Essa foi uma prática que foi iniciada na sua época de Educampo, que aconteceu também durante a Milkplan, que é a reunião mensal, né? Essencial para mostrar os resultados do que está acontecendo com o trabalho de cada um, né? O pessoal da ordenha tem que saber como é que está a CCS, CBT, enfim, os resultados que condizem a eles. Sanidade animal, idem, o tratador também com a parte de alimentação. Então, todos os bezerreiros, todos os departamentos têm seus resultados que têm que ser demonstrados aos seus
cooperadores e as pessoas que trabalham nele, né, os envolvidos, para que a pessoa tenha um pouco mais de tato do que o trabalho dele está influenciando no dia a dia. O que está gerando de retorno, né? Exatamente. E um trabalho bem feito gera também uma satisfação da parte do colaborador. Ele vendo que a bezerra está sendo bem criada, ela está passando para a sanidade, ela está crescendo, está sendo inseminada, está chegando num peso adulto legal, está entrando na ordenha, está vindo calma na ordenha, o ordenhador reconhece o trabalho das pessoas, então é um organismo, de fato, né? Um organismo que funciona. Sem dúvida. Para quem está assistindo a gente trabalha da seguinte forma aqui, nós elencamos 4 indicadores técnicos, né, para cada setor da fazenda, e mensalmente a gente levanta os resultados, né, desses 4 indicadores. Nós temos os murais de gestão à vista, que a gente vai mostrar depois, e a gente faz uma reunião mensal. Na verdade, nos últimos tempos a gente está fazendo quase que bimestral, né? E aí a gente chama a equipe daquele setor, né, e discute os resultados, os 4 indicadores. Nós elencamos os 4 principais indicadores para cada setor, e aí a gente estabeleceu as metas, né, desses indicadores, e a gente acaba uma discussão bem saudável, bem amigável, né? Atingidas, né, o que fazer para os próximos períodos para que a gente consiga atingir essas metas. Sim, muitas das vezes as soluções elas estão internas. Então, incluindo os funcionários, os colaboradores na tomada de decisão, a solução ela brota. Exatamente. As discussões, né? As discussões, Então, às vezes, na nossa visão de fora, que a gente acha que é de dentro, na verdade, tem outra visão. Exatamente. Que tem que ser considerada. Interessante. Bom, para finalizar, queria ouvir um pouquinho do Dr. Márcio aqui, do Plínio, sobre o que eles enxergaram, né, lá atrás, doutor, lá atrás, né, na importância da consultoria técnica e gerencial para o negócio, para a atividade, né, o que eles conseguem enxergar de benefícios, né, obviamente, em cima dessa consultoria na fazenda. Doutor. Isso é uma pergunta muito fácil de responder. Toda empresa, né, tem que ter uma consultoria, viu? Nem que seja, não digo gerencial, mas filosófica, tem que ter uma consultoria, né? Como a gente também, se você está doente, você tem que ir ao médico. A vaca está doente, tem que chamar o veterinário. Com certeza. Né? Você vai fazer um plantio, você tem que trazer um agrônomo, ou, dependendo das dimensões, né? Você traz um agrônomo, ou então um técnico em agropecuária, né? E a gestão, né? Você tem que ter também gente te orientando. Isso aí, se não for assim, não funciona, nada funciona. Nada funciona, né? Tem que ter um marketingzinho, entendeu? Não precisa ser uma coisa, mas tem que ter um marketing. Tudo isso é importante. Você fazer a fazenda funcionar bem, plantar bem, né? Alguém mostrando que ela existe, que ela produz bem, que ela tem um gado bom. E eu acho que é simples isso. Isso é para qualquer empresa. Não seria diferente numa empresa produtora de leite. Sem dúvida. Alguma outra opinião, Plínio? O primeiro passo é uma fazenda, por exemplo, que ainda tem dúvidas sobre a consultoria, não só na área reprodutiva, mas em gestão, é a coragem de pedir ajuda, né, a outras pessoas, né? Então, a fazenda ela tem o lado geracional e tem o lado científico. O lado científico ele cabe à consultoria a dar o suporte, não em todas as áreas. Então, para um bom funcionamento tem que ter uma consultoria de confiança e que esteja presente. Presença é muito importante. Bom, e aí nós falamos aí do que foi a fazenda, de como o Dr. Márcio chegou até aqui e tal, e a ideia é a gente contar um pouquinho das nossas perspectivas aí para o futuro, né? O que a fazenda está buscando, quais são as
as diretrizes aí que o Dr. Márcio Plínio tem para a fazenda para os próximos 5, 10 anos, né? O que vocês enxergam, né, e estão vislumbrando aí para a atividade leiteira na fazenda nos próximos anos? Eu sei que nós estamos ali com o galpão prestes a ser inaugurado, né, um novo galpão. Segundo galpão. Ou seja, mais 60, 70 animais confinados, né? Nós vamos ter aí agora mais da metade do rebanho confinado, né, doutor? E, consequentemente, muda um pouco o direcionamento genético da fazenda e quase que todas as... Eu vejo o seguinte, o gargalo nosso atual é área para produzir comida, entendeu? Isso é muito importante, você ter área para produzir e só comprar aquilo que você não consegue produzir. Agora, o que você consegue produzir, isso é importante. Pelo menos a silagem e o grão úmido você tem que produzir na fazenda. O resto, polpa, soja, caroço, isso aí não tem muito jeito mesmo não, né? Então esse que é o gargalo. Então nós estamos aí buscando mais área, vendo aqui, vendo ali, para onde vai. Porque se consegue mais área para produção de comida, consegue crescer mais. Consegue crescer. Consegue crescer. Hoje eu acho que esse isso. é o limitante. Então, a partir do momento que você tem limitante, você não pode também ter grandes projetos, né? Em termos de expansão, né? Vai ser tudo depender disso, né? Eu, por exemplo, eu estou satisfeito do jeito que está, entendeu? Agora tem que ver com o Plínio aí. Então, tem que fazer a parte dele também, né? O primeiro passo foi dado, né? Que é essa nova visão do retorno ao holandês, né? Buscar mais a produtividade do que em números absolutos de animais no leite, né? Então, a gente tabulando mais uma fatia do rebanho no leite, já vai ter um retorno interessante no tanque. É isso que a gente quer, né? Leite no tanque. Excelente. E dinheiro no bolso. Com certeza. Então, melhorando a estrutura, mas com o mesmo efetivo de animais que a gente tem, consegue-se alcançar mais. Excelente.